O tema da nossa escola aberta de hoje é a cruz da Ordem do Templo. Muitos autores consideram a ocorrência de uma cruz pátria prova inequívoca da presença templária. Todavia, essa cruz não prova nada, portanto, já estava em uso muitos séculos antes de os templários a terem adotado em 1146. Com efeito, a cruz pátria, também chamada orbicular, por Garret, espalmada de braços côncavos, segundo Félix Alves Pereira, e de braços curvilíneos, segundo Abel Viana, tem origem oriental, devendo-se a sua difusão à propagação do cristianismo ao Império Bizantino, bem como ao Médio Oriente e Egito, onde ganhou expressão o cristianismo dito sírio, caldaico ou copta, símbolo do reino da Armênia, acabaria por chegar à China e à Mongólia por intermédio dos missionários nestorianos. Entre outros diversos casos rastreáveis no atual território nacional português, podem apontar-se o epitáfio com círculos in quo crux do Museu Nacional de Arqueologia, onde é possível observar o ponto que serviu de apoio ao compasso utilizado para desenhá-lo. Os epitáfios de Ciprianos, de 25 de agosto de 537, e de Antônia, de 3 de agosto de 571, ambos de Mértola. As cabeceiras discoides do cemitério paleocristão de São Miguel de Odrinhas, em Sintra, algumas pilastras visigóticas de Sines. De resto, continuaria a ser utilizada posteriormente em situações absolutamente alheias à atividade da Ordem do Templo. No adro de São Francisco de Ponte de Sor, de acordo com Frei Bernardo da Costa, e inclusivamente após a sua suspensão canônica em 1834. Outra afirmação que igualmente carece de fundamento é aquela que classifica como templário um baixo relevo cruciforme constituído pelo espaço vazado entre os braços da cruz orbicular. Tal como no caso anterior, encontra-se atestada a sua ocorrência já em contextos paleocristãos. A título de exemplo, recordo a inscrição funerária do presbítero Posidônio de Mértola, datada de 21 de agosto de 512, tendo quase certamente desempenhado função profilática contra as bruxas, tal como ainda hoje acontece na Galiza e na Catalunha. Creio que, deste modo, ficarão definitivamente encerradas as especulações em torno da alegada posse pelo templo de propriedades ou localidades, suscitadas pelos inúmeros espécimes dos aludidos cruciformes, ainda subsistentes em igrejas, cruzes de fundação e vias sacras, e em cabeceiras de sepulturas. Quanto à cruz concedida aos Cavaleiros de Cristo, uma das mais antigas, porventura a mais remota de suas representações conhecidas, patente num emprasamento realizado em 1322 pelo mestre Frei João Lourenço, torna inviável a tese que a considera adaptação da dos templários, resultante da mera eliminação dos arcos convexos das suas extremidades. O assunto é de tal modo controverso que até Leite de Vasconcelos se equivoca quando descreve estelas discoides do Museu Nacional de Arqueologia e do Museu de Beja, ao ponto de atribuir à Ordem de Cristo a cruz pátria. É mesmo provável que o futuro distintivo da Ordem de Cristo, embora sem a cruzeta branca, estivesse já difundida como insígnia de certos dignatários franceses da Ordem do Templo, bem como de um português, Frei Estevão de Belmonte, grão-mestre do Templo nos Três Reinos, antes de surgir esculpida em discoides de Tomar e Nisa. Não creio, portanto, plausível qualquer das soluções evolutivas propostas, nem sequer a pretensão de lhe ter descoberto a forma definitiva, segundo Manuel Luciano da Silva, a partir de 1460, o que, de fato, só haveria de suceder durante o capítulo que reuniu em Tomar no ano de 1619, com a sua transformação em cruz latina, braço inferior alongado,
uma vez que algumas das variantes documentadas da sua forma grega, 4 braços originais, ora surgem concomitantemente, ora numa sequência aleatória e recorrente, em moedas de ouro, prata e cobre de Dom Manuel, Dom João III e Dom Sebastião, Dom Henrique e governadores do reino, em retratos, na cartografia, na ourivesaria, em edifícios, enquanto nas rosáceas da Torre de Belém, de cerca de 1520, a cruz é grega. Já nos escudos a meias, o braço inferior é menor que qualquer um dos 3 restantes. Porém, as dificuldades tornar-se-ão ainda mais sensíveis se, para estabelecer tal genealogia, se optar por recorrer exclusivamente às raras estelas sepulcrais, ostentando a cruz de Cristo, nas quais, segundo tese de Cordeiro de Souza, que perfilho, figura como emblema cristão e não como distintivo de qualquer ordem monástica. Destas conheço, ao todo, apenas 7. 2 de Tomar, outras tantas de Ume, Santa Igreja Marta, uma de Torres Vedras, no adro da Igreja de São Pedro, outra no Museu do Carmo, proveniente do adro da Igreja de São Pedro, de 2 Portos, em Torres Vedras, e, finalmente, uma no Museu Municipal de Mafra, presumivelmente oriunda do adro da Igreja de Santo André, da mesma vila. A missão dos sucessores portugueses dos Templários, sancionada pela bula Irius Qui, de 19 de dezembro de 1442, compelia-os a acorrerem todos à conquista e libertação das terras em que houvesse inimigos da cruz de Cristo, sob a bandeira da milícia. Zurara escreve em Crônica dos Feitos da Guiné, capítulo 27, que cerca de 1444, Gonçalo Pacheco, Álvaro Gil e o setubalense Mafaldo, postas as bandeiras da Ordem de Cristo em seus navios, fizeram sua via caminho do Cabo Branco. Em 1445, Lançarote de Freitas, tendo informado o infante Dom Henrique da sua largada de Lagos, este mandou logo fazer pintar suas bandeiras com a cruz da Ordem de Jesus Cristo, das quais mandou que levasse cada uma caravela sua. Numa sequência tradicional, Vasco da Gama, 1497, e Pedro Álvares Cabral, em 1500, receberiam das mãos de Dom Manuel a bandeira da Ordem de Cristo, como autêntico estandarte da cruzada. Até o próximo Escola Aberta.